A vida está ruim, não está boa. Esta é a queixa de muitas pessoas. Mas o que fazer nesse caso? Se a vida não está boa, o que podemos fazer? Fugir? Mudar a nossa vida? Trocar a roupagem da nossa existência? Aderindo a um outro modismo, a uma outra norma comportamental, mudar de religião, de filosofia de vida, de ideologia, aderir ao consumismo, comprar alguma coisa para se sentir melhor. Essas coisas citadas, elas ajudam a melhorar quando a vida não está boa? São apenas analgésicos e entorpecentes. A maior parte das pessoas simplesmente se entorpece com alguma coisa. Quando a vida não está boa, elas fazem uso de algum tipo de substância. Consumismo, religiões, ideologias, política. E por aí vai. Mas a causa, o núcleo do problema, permanece intocado e intocável. Porque é uma ferida na qual as pessoas não querem tocar. Elas preferem que alguma coisa externa possa incidir sobre a causa do seu problema, a causa da dor e do sofrimento. As pessoas preferem que alguma mudança externa possa mudar o que dentro delas não está bem, não está bom. Isso é possível? Não. Enganam-se aqueles que acreditam que seja possível. Mas o ser humano é responsável por si mesmo apenas. Somente ele pode dar um sentido à sua vida. Por piores que as coisas estejam externamente, se o ser humano conseguir dentro de si uma sintonia, uma vibração, um equilíbrio, uma harmonia consigo mesmo, ele consegue se deparar com os problemas externos de forma não tão negativa, de modo a conseguir seguir adiante, mesmo que lentamente. O nosso estado interior faz com que nós possamos encarar qualquer tipo de desafio. Se dentro de nós estamos bem, mesmo as piores coisas não nos derrubam. Mesmo as piores coisas não nos derrubam. Mas se dentro de nós não estamos bem, mesmo as pequenas coisas nos atiram ao chão, porque não dispomos de consistência. O que é consistência? Consistência é uma solidez. Consistência é um estado que confere ao ser humano uma segurança, uma autoestima, um pouco de amor próprio, um pouco de coragem, de determinação e perseverança. A consistência personifica tudo isso. É a fé de que o ser humano necessita nessa vida para encarar os desafios de peito aberto. E a fé, ela é um sentimento que transcende a matéria grosseira. A fé em si, ela não está ligada às coisas terrenas, mas sim ao transcendental. É a crença, na verdade, a certeza, a convicção de que o plano terreno é algo passageiro, que estamos aqui apenas de passagem, que tudo o que enfrentamos, vivemos, sofremos aqui não é
algo absoluto. Não é algo absoluto. Por quê? Porque aqui não é o ápice da nossa vida. Aqui não é o ápice da nossa vida. E quem consegue perceber isso, que nossa pátria não é terrena, que nós somos seres espirituais, somos seres para além da matéria e que estamos aqui apenas de passagem, quem consegue alcançar essa convicção dentro de si, ele depara todas as dificuldades tranquilamente, se depara com todas as dificuldades tranquilamente, porque dispõe da consistência, da perseverança. Então é isso que nós precisamos nessa vida. E se a vida não está boa em determinados instantes, o ser humano precisa fazer alguma coisa, mudar a contextura externa da sua vida em algum instante, ou às vezes não fazer nada, mudar a sua vibração, a sua sintonia, a sua sensibilidade, apurá-la para que se torne mais sensível. Então, nesse aspecto não existe uma receita pronta. Se a vida não está boa, o que fazer? Não existe uma receita pronta. Depende de cada um qual o momento da sua vida, qual o seu estágio de desenvolvimento espiritual. Muitas vezes é possível chutar o pau da barraca quando a vida não está boa. Já aconteceu comigo em várias vezes. Em alguns momentos da minha vida eu chutei o pau da barraca, coloquei abaixo a minha vida e reiniciei tudo de novo. Já fiz isso várias vezes, porque era momento para isso, era uma questão de tudo ou nada. Como já tive momentos em que deparei com momentos, com instantes e fases, onde me deparei com fases que não eram boas e cheguei à conclusão que eu não poderia chutar o pau da barraca naquele instante, que eu deveria aprender com isso, que eu tinha algo a aprender com isso e que eu precisava fazer um ajuste interior para lidar com aquela fase ou aquelas fases. E foi o que eu fiz. Em algumas fases chutei o pau da barraca, em outras fiz um ajuste interior, como teve fases também em que fiquei apenas na observação da minha vida, observando, não fazendo mudança externa e também não propriamente uma mudança significativa dentro de mim, mas mantendo o meu ser na sua vibração, na sua contextura, para que eu pudesse esperar uma outra fase. Às vezes é assim, às vezes estamos num momento da vida em que não há nada a ser feito senão esperar, senão ter paciência, perseverança, autoestima, por mais que ela nos falte às vezes, porque dependendo da fase, podemos estar bem descrentes em relação a nós mesmos, mas mesmo isso faz parte para lapidarmos o nosso ser, para aprendermos a ter mais autoestima em outras fases. Então, é assim. Cada momento da vida exige de nós atitudes diferentes. Nós não podemos ter sempre a mesma atitude em situações diferentes. Porque daí o ser humano coloca o vinho novo em odres velhos, como disse Cristo, e coloca tudo a perder. É mais ou menos como disse Heráclito também. O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio já não é o mesmo e ele próprio também já não é o mesmo. A nossa vida é assim.
É um rio onde as águas são sempre novas águas. Aquelas águas que já passaram, elas não retornam. E nós não somos mais os mesmos, porque mudamos. Não que o nosso ser se modifique, mas o nosso ser, ele vai se desenvolvendo. Ele muda, mas não muda, ou seja, conforme o nosso ser vai se desenvolvendo, ele expande a sua visão. E numa determinada situação parecida com outra do passado, ele pode tomar uma decisão completamente diferente, dependendo do momento e das exigências daquele instante. E isso não significa que o ser esteja se contradizendo, mas sim que ele está vigilante diante da vida, com as suas transformações e modificações. A nossa vida é uma metamorfose, as coisas não param aqui ou acolá. Passaremos a nossa vida toda em busca do nosso desenvolvimento, da lapidação do nosso ser. E aí vamos nos movimentando, vamos seguindo adiante, nos deparando sempre com novas experiências e situações, e é preciso estar pronto para tudo. E se a vida não está boa, se a vida não vai bem, se o ser humano não está contente com as circunstâncias do momento, ele precisa praticar um pouco de silêncio, precisa ouvir o que existe dentro dele e deixar a sua intuição falar. Se a intuição disser para chutar o pau da barraca, o ser humano terá que fazê-lo. Se a intuição exigir mudanças interiores, o ser humano terá que fazê-lo. Se a intuição disser que o momento exige apenas paciência e perseverança, por mais que o indivíduo não aguente mais aquela situação, ele também terá que fazê-lo. Porque inúmeras são as situações e as experiências com as quais nos deparamos. E tudo isso para que possamos aprender, nos desenvolver. Não estamos à toa aqui nessa vida, não estamos aqui apenas para ter momentos agradáveis, porque a vida não é uma festa. A vida não é uma festa, a vida é uma escola onde passamos por tudo, onde nos irritamos muitas vezes, né? Nos decepcionamos, nos frustramos, e tudo isso é positivo. Tudo isso é positivo quando o ser humano dispõe de um desprendimento para ir deixando a sobrecarga para trás, para que possa seguir adiante. Então, se a vida não está boa, se as coisas não andam bem, procure o problema disso, primeiramente dentro de você. Dentro de você. Modifique, ou melhor, melhore a sua sintonia, purifique ela, torne-a mais clara, para que você possa estar melhor sintonizado, numa vibração melhor, que você conseguirá superar as dificuldades, os problemas, os desafios, as fases ruins da vida. Apenas não se desespere, não perca a cabeça. E o ser humano perde a cabeça quando ele se foca muito aqui, no cabeção. O cabeção faz o ser humano perder a cabeça, né? Faz com que ele se desequilibre e tome atitudes insensatas. Não é o cabeção que deve decidir, mas sim a intuição. Se a fase não está boa, pergunte para a sua intuição, no silêncio interior, na calma, com paciência, o que precisa ser feito? Chutar o pau da barraca? Fazer um melhor trabalho interior? Não fazer nada de momento? Apenas ter paciência e perseverança? Calma? O que fazer? Essa é uma resposta que você terá que encontrar dentro de si. Dentro de si, porque dependendo do momento, precisamos de atitudes diferentes. Atitudes
um pouco mais coléricas, coléricas no sentido de alguém que tem uma personalidade mais forte para tomar uma decisão. Em alguns momentos precisamos ficar introspectivos, em outros não fazer nada. Então depende, não existe uma receita pronta. Não existe uma receita pronta. A única receita que existe, é ouvir a sua intuição e fazer o que ela determina. No demais, a vida é um fluxo constante. É um rio no qual o ser humano não se banha duas vezes, porque as águas no momento seguinte já não são as mesmas e o próprio ser humano também não é o mesmo, porque se desenvolveu, porque aprendeu alguma coisa a mais já com a vida, que faz com que numa outra situação ele tome uma atitude diferente. O que não significa que seja contraditória com outras atitudes em situações parecidas já tomadas, tá? A vida ela é um pouco contraditória. Contraditória na perspectiva do cabeção, que é muito bitolado, irracional. Mas na perspectiva do espírito, a vida é um todo. A vida é um múltiplo de experiências. E é preciso ter intuição para navegar nesse múltiplo de experiências, de vivências, de aprendizados. Somente assim o ser humano consegue interagir com a vida de forma livre, sem se prender a nada. Mas se o ser humano estiver muito aqui no cabeção, ele entende tudo errado, ele se fecha para a vida. E daí se revolta nas fases ruins, nos momentos ruins, quando as coisas não andam bem e não estão boas. E se revoltar nas fases ruins é pior ainda. É pior ainda, porque daí o indivíduo se sintoniza numa energia pesada. Ele se abre para formas de pensamentos da pior espécie. E daí se torna uma arena de pensamentos contraditórios. E daí o indivíduo se torna injusto, instável, se torna alguém que não respeita seus semelhantes, que se torna grosso e estúpido com os outros. E isso jamais deve ocorrer. O ser humano precisa manter a calma, ouvir a sua intuição para saber o que fazer quando a vida não vai bem, quando as coisas não andam bem, quando a vida não está boa, porque ela é feita de altos e baixos e todos nós enfrentamos isso, para que possamos aprender e crescer como seres humanos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!